Saudações alvinegras, Massa Atleticana, temos aqui 2 cortes para falar do nosso galão, um com a provável escalação do nosso galo e um outro corte aqui com análise do equilíbrio do confronto entre Cruzeiro e Galo. Bora conferir então, todos os links na descrição como créditos. Vamos conferir aqui as últimas notícias do nosso galão para enfrentar aí o Cruzeiro. Será que teremos aí a volta de Guilherme Arana para a lateral esquerda? Tomara que o nosso Gui Arana tenha condições aí de ser titular, porque o Caio Paulista tá de doer as vistas, hein, meus amigos? Vamos conferir então as últimas notícias do Galo, convidando a você a se inscrever caso seja novo e ainda não é inscrito aqui no canal. Deixa um like e bora pro vídeo. Lá em Minas tem outro clássico, Cruzeiro e Atlético se enfrentam e dessa vez a troca de Dudu pode trazer um elemento a mais pro Mineirão. Atlético e Cruzeiro chegam em momentos distintos. Mandante no domingo, a equipe celeste não sabe o que é perder as 6 partidas. E ainda conseguiu poupar a maioria dos titulares no meio de semana pela Copa Sul-Americana, onde o Cruzeiro já está eliminado. Acho que a gente claramente deixou a desejar na Sul-Americana, mas creio eu que dos males o melhor, né? Abriu um calendário pra gente, para poder focar ainda mais no brasileiro, que a gente vem muito bem na Copa do Brasil. Mas independente do campeonato, a gente precisava dos 3 pontos, a gente estava em casa, a gente precisava vencer. Já o Atlético vem atravessando altos e baixos a temporada, mas no brasileiro conseguiu encaixar uma boa sequência. Conquistou os últimos 10 dos 12 pontos disputados e também subiu para a 7ª posição. Já na Sul-Americana, depois da derrota para o Iquique, Cuca precisou utilizar os titulares, limitando os minutos para bater o Caracas na Arena MRV. O técnico sabe que o julgamento desta decisão será resumido pelo placar de domingo. Esse clássico também tem um tempero a mais. É o primeiro desde que Dudu trocou o Cruzeiro pelo Atlético. No entanto, vai ter de acompanhar a partida no Mineirão dos camarotes, pois poderá jogar em campo com a camisa alvinegra somente depois da abertura da janela de transferências, no mês de julho. Mas uma coisa dá para ter certeza. Assim como a temperatura aqui em Belo Horizonte, a recepção da zaga adversária deve ser bem fria para o atacante. Vixe Maria, vamos conferir as prováveis escalações então. O Cruzeiro deve ter Cássio, Fagner, Fabrício, Bruno, Vidalba, o Jonathan e o Kaique. No meio campo, Lucas Romero, Christian ou Eduardo e Lucas Silva. E lá na frente, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Ele tem repetido esse o time ideal do Leonardo Jardim e tem funcionado muito bem. Agora o Galo deve vir com Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Rubens, ou Arana, no meio campo Fausto Vera ou Gabriel Menino com Alan Franco. E lá na frente, Scarpa, Bernardo, Júnior Santos, Rony e Hulk. Olhando no papel, esse ataque do Galo é bem enjoado de bom. É, esse time do Atlético, o ataque do papel mas realmente... não vem respondendo muito tão bem quanto o Cruzeiro nestas últimas semanas. É, mas eu acho que os dois times cresceram um pouco de produção. E a gente falando de campeonato brasileiro, eu acho que são equipes que fazem um campeonato bom, brigando de forma muito parecida ali. Acho que o Cruzeiro cresceu com o Leonardo Jardim, evoluiu bastante, não perde as 6 partidas. O Atlético vem também fazendo uma boa campanha. Nos últimos 4 jogos aí tem pelo menos 3 vitórias. Então, e é clássico, né? De novo a gente vai falar, mais ou menos como Corinthians e Santos. Não há um favorito direto, não há ninguém ali, nenhum dos dois, num momento tão acima do outro. Então, tudo para ser um clássico bem equilibrado, aberto, não dá para cravar resultado, não. Cruzeiro um pouquinho mais à frente. Talvez pelo mando, mas também... Pelo mando, mas assim, dentro de campo, parecido. Acho que é um jogo muito equilibrado. Será um grande jogo. Massa Atleticana, temos mais um corte pra gente falar do nosso galão com o Equipe F aqui. As imagens são da ESPN Brasil. Vamos conferir na opinião dos comentaristas aqui, o que eles acham do clássico. Será que tem favorito? É equilibrado? Como tá aí, na opinião da imprensa esportiva, a avaliação dos 2 times mineiros? Bora ver. Cruzeiro e Galo. Temos Corinthians e Santos, tem Bavi, Bahia e Vitória, Flamengo e Botafogo. São os 4. Cruzeiro e Galo, Corinthians e Santos, Bahia e Vitória, Flamengo e Botafogo. E aí eu pergunto, qual hoje é o mais equilibrado? Qual hoje é o jogo? Eu acho que são 2 os que brigam por isso.
Ou Corinthians e Santos... o Corinthians não tá tão bem, né? Pra falar que tá tão... Mas eu acho... O Santos não tá nada bem. Eu acho que não entra na cota dos mais equilibrados. Eu vou em Cruzeiro e Galo Tem que escolher e Flamengo e Botafogo. Eu acho que é os mais equilibrados. É aqui que tem o debate? Sim. Mas eu acho que hoje ainda é mais Cruzeiro e Galo, não? Ou é Flamengo e Botafogo? Bem, vamos lá. Vamos lá, seu Donk. Eu acho que a proporção tá muito próxima, mas eu iria de Flamengo e Botafogo. Mais equilibrado. Mas até pela reação do Botafogo nesse momento da temporada, os dois vêm de uma semana extremamente positiva e considerando que, você tem que considerar, é o atual campeão do Brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, ainda que tenha passado por mudanças, o técnico chegou depois, teve dificuldades num primeiro momento na temporada, mas acho que o recorte mais recente é muito positivo, então... Eu colocaria até como mais equilibrado do que Cruzeiro e Galo, embora acho que sejam os dois mais que estão no principal assim, equilíbrio em relação aos outros dois. Acho que Corinthians e Santos e principalmente Bahia e Vitória, acho que o desnível é um pouco maior. Acho que os dois ficam mais próximos, mas eu colocaria ainda Flamengo e Botafogo como mais equilibrado. Assim como a gente sabe também que o Atlético e Cruzeiro, você vê um Cruzeiro que tem duas faces na temporada, muito mal na Sul-Americana, é claro que ele tem poupado jogadores na Sul-Americana, mas evoluindo no Campeonato Brasileiro, enquanto o Atlético é um time que muito intenso, finaliza muito, chega muito, tem muita posse de bola, mas não consegue fazer os gols. Mas quando eles se enfrentam, é clássico. Então, se você já tem um equilíbrio entre o lanterna do campeonato e o líder, muitas vezes acontece isso, lanterna no futebol brasileiro é capaz de ganhar do líder sem grande susto, quando você leva para o lado do clássico, em qualquer clássico no mundo, as diferenças diminuem, as forças se equivalem. Porque entra a questão da disputa da esquina, do bairro, da cidade. É importante que você se supere ainda mais no clássico. Só espero que não se repita algo que a gente tem visto muito em alguns clássicos. A rivalidade é tão grande que não tem futebol, que é uma falta em cima da outra. Ninguém quer perder uma dividida. Perdeu a dividida, já mata o jogo. Espero que, na maioria, não aconteça isso, mas temo que alguns jogos sejam dessa forma. Qual a distância? Está na tela, entre os times hoje, Cruzeiro e Galo. Eu acho que esse é o confronto mais equilibrado. Eu também acho. Assim, olhando os três, né, até fazendo um paralelo rápido, acho que o Flamengo vive uma instabilidade e o Botafogo está crescendo. O Bahia vem de uma pequena queda e o Vitória vem de um pequeno crescimento. O Galo vem de uma pequena queda e o Cruzeiro vem de um grande crescimento. E Corinthians e Santos? Corinthians e Santos, eu acho que há a questão do Santos de estar sem conseguir encontrar o melhor caminho, ainda com o começo de trabalho, apesar do Corinthians também ser um começo de trabalho com o Dorival Júnior, mas eu acho que a referência é um pouco melhor. O Cruzeiro e Galo, você tem uma distância de 4 pontos entre os dois, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Os dois estão na mesma competição sul-americana, né, na Copa Sul-Americana, mas isso vale o mesmo para Botafogo e Flamengo. Estão na mesma competição, a distância de 6 pontos é um pouco maior. Bahia e Vitória estão em competições diferentes. Acho que o nível técnico que o Bahia tem enfrentado na Libertadores é maior do que o que o Vitória tem enfrentado na Sul-Americana. Mas eu acho que no Cruzeiro e Galo tem muito essa questão dos trabalhos estarem chegando num nível parecido de entendimento de jogo, do que cada um tem à disposição. O Cuca recebendo um reforço, teve um que pulou o muro aí, mas não pode jogar, que é o Dudu, ainda vai precisar reabrir a janela. Você acha mas que eu isso acho que Pimenta, mesmo ele não jogando a Pimenta, é validade claro ou não? que sim, claro que sim. A Pimenta. Isso aconteceu com o Fred também, lá atrás. Fez o caminho também, né, de sair de um e ir pro outro. Pensa no Dudu jogando esse clássico, não ia causar demais, cara. Pena que a janela não tá aberta, ele não pode ser inscrito. Que pena, viu? Mas eu acho que nesse caso de confronto mesmo das duas equipes em campo, é um Cruzeiro que eu acho que ganhou paz depois da saída do Dudu. Eu imagino isso olhando de fora, claro. Eu acho que o Leonardo Jardim já não tem aquela responsabilidade de colocar um jogador caríssimo que foi contratado para ser titular, mesmo ele não correspondendo, e ele ficando no banco ia criar um incômodo para ele já não tem esse problema. Deixou mais leve, eu acho, o grupo. O Gabigol é reserva e não cria esse mesmo problema, né? E no caso do Atlético, o Cuca ele tem sofrido com problemas físicos de seus jogadores,
mas ao mesmo tempo ele não consegue, com as alternativas, fazer o Atlético ter um time regular. Então, por isso que eu acho que há um equilíbrio nesse jogo. Há imprevisibilidade dos dois lados. É questão de jogar em casa, acho que isso influencia demais pro Corinthians, então isso acho que torna o Corinthians favorito. A gente fala de equilíbrio, pode falar de nível técnico dos jogos, mas acho que o clássico que é mais notícia é Cruzeiro e Atlético. Por mais que o Dudu não esteja em campo, por tudo que aconteceu, a forma de anúncio, eu acho que ele se torna um jogo assim com mais possibilidade de notícia, de repercussão por tudo que acontece. Então acho que é um clássico que vai ter essa pimenta ali a mais. E eu acho, Dom, que difícil a gente falar, porque é o favorito, porque a gente olha ali, pelo que foi o Cruzeiro, o noticiário do Cruzeiro esse ano, se você pegar percentualmente, ele foi mais negativo ao longo do ano do que positivo. Sim, e eu acho que isso carrega e talvez nos induza, em geral, torcedores, a um Galo melhor. Só que a gente olha, o Cruzeiro no Brasileiro já está jogando bem, e a Sul-Americana eles abriram mão. E aí eu acho que para esse eu acho o mais equilibrado e não vejo o Galo melhor. Eu acho realmente pau a pau, assim, eu não vejo diferença. Mas a gente tem essa percepção, acho que de um Cruzeiro enfraquecido pelo que foi o ano. Eu acho que, assim, se a gente olhar desempenho em Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas... Cruzeiro é melhor. Cruzeiro é melhor. É isso. E o Galo, até um ponto que você toca bastante, Eugênio, o Galo tem jogos que ele joga bem, produz muito, mas não faz gol. É um time que desperdiça muitas oportunidades. Então, não seria nenhuma surpresa se é um jogo que o Atlético joga melhor que o Cruzeiro e perde. Não seria uma surpresa pela constância que isso acontece ao longo da temporada. Por isso que isso torna também bastante imprevisível esse clássico. Será que vai ter inundação de choro na Pampulha hoje? No clássico aí da final. Será que teremos inundação na Pampulha hoje? Como já diria o nosso saudoso Guilherme Arana. Tomara aí que ele seja realmente aí titular, tenha condições de jogo. Quem sabe até o Gabriel Menino não consiga atuar, pelo menos uma minutagem aí para ajudar o nosso Galão, devido aí ao Fausto Vera ser aquele volante que marca bem a distância, né? Não é aquele volante pegador, tem uma qualidade de saída de bola interessante, mas na pegada, na marcação deixa muito a desejar, né? Mas é isso aí. Se não tiver condição de Guilherme Arana atuar na lateral, eu iria de Rubens na lateral. Não iria com Caio Paulista. Se colocar o Caio Paulista, tamo lascado, que aí a Avenida Caio Paulista ali, pra aguentar os caras, os atacantes do Cruzeiro ali, jogando só nas costas do Caio Paulista ali, vai ficar difícil, juntamente com o Alonso, que não tá também naquela fase espetacular. Então, é o Cuca que está preparando surpresas para essa partida. Não temos 100% a certeza da escalação, mas o que a gente tem certeza é que vai ser um time bem forte aí para enfrentar o Cruzeiro. E o Galo tem plenas condições de chegar lá, fazer um excelente jogo, aproveitar melhor as oportunidades que o Galo tem criado ultimamente. O ataque aí está produzindo bastante, mas está desperdiçando muitos gols. Então vamos torcer para que o Galo seja mais efetivo nessa partida, seja competente e consiga trazer os 3 pontos para a cidade do Galo. É isso, massa, vou ficando por aqui. Ótimo domingo. Depois do jogo eu tô de volta com mais vídeos, mais notícias do Galo aqui pra gente falar ou da nossa alegria ou da nossa tristeza. Infelizmente, o jogo é isso, você ganha ou você perde, mas que vença o melhor, que vença o Galão da Massa. Forte abraço e eu fui.